Tô passando pela minha primeira gestação fora do meu país de origem, então assim, é muita coisa pra lidar, pra assimilar. Mas vamos lá. E aí, povo, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Gabriela, moro aqui na Alemanha há mais de 3 anos, sou casada, somos brasileiros. Venho aqui no canal compartilhar com vocês as alegrias e as dificuldades de ser imigrante e agora mãe, fora do meu país de origem. Se você ainda não me segue por aqui, já aproveita a oportunidade, se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. Assim, como eu disse, é muita coisa para lidar, né? A primeira gestação, a gente tá ali, muita novidade, muita coisa para aprender, muita coisa para estudar, e eu vim compartilhar com vocês quais foram os assuntos, então, que eu estudei durante a minha gestação. Tipo um checklist, sabe? Do que estudar e de como se preparar. Pois indo por uma ordem lógica, né? Eu descobri que eu tô grávida, a primeira coisa que eu vou pesquisar é quais profissionais eu preciso ter comigo, né? Então é muito importante fazer o acompanhamento do pré-natal, ter um médico acompanhando você. Aqui na Alemanha a gente não tem só o médico, né, o obstetra ali, ginecologista. A gente tem também a EBAME. Eu fiz um vídeo contando um pouco mais a diferença, o que é a EBAME, por que você precisa, porque é importante ter uma EBAME te acompanhando, a diferença entre doula e EBAME eu vou deixar nos cards para vocês, provavelmente aqui em cima, e vocês vão conseguir entender melhor o que é esse profissional e por que você deveria ter uma, principalmente se você tá aqui na Alemanha, que é comum, né? Como eu não sabia da existência da EBAME, né, eu descobri pesquisando mesmo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi entender como isso funcionava aqui, quem eram as pessoas, em que sites eu poderia encontrar. Inclusive, vou deixar aqui para vocês o site que eu encontrei a minha EBAME. Ela não foi uma indicação de ninguém. Eu encontrei ela procurando por esse site, que é muito bom, você consegue filtrar pelo seu CEP e encontrar profissionais ali da sua região. Ela morar perto de você, atender o seu bairro, que é normalmente como funciona. Às vezes, se você encontra uma EBAME que mora longe de você, ela provavelmente não vai te atender, exatamente por essa dificuldade aí de locomoção. Mas então esse é o primeiro ponto, quais profissionais eu preciso comigo. Já com uma ideia, então, de quem vai me acompanhar, de quais são as pessoas que estão comigo, já iniciando ali as minhas primeiras consultas, sabendo que tá tudo bem, eu fiz uma lista do que eu queria muito aprender e do que me preocupava. Então, o primeiro ponto que eu logo tenho aqui é o plano de parto. Então, pesquisar mais sobre o plano de parto e entender o que é um plano de parto e como ele é feito e quais informações precisa ter ali, me deixou mais segura para fazer o meu. Eu não só saí escrevendo. Então, é legal pesquisar, entender a estrutura ali do plano de parto, que é basicamente essa. Você põe as suas informações, as informações do pai, as informações do seu médico, dos profissionais que te acompanham, tudo com contato de telefone, e-mail, o hospital que você selecionou para ter, você coloca lá o nome do hospital, o endereço, quais são os seus desejos para todas ali as fases do parto, quais métodos de alívio de dor que eu quero. Enfim, é um universo, né, gente? Tem várias informações legais. Para fazer o plano de parto, você precisa saber outras coisas antes. Então, eu coloquei ele aqui como primeiro porque é uma coisa que a gente ouve muito falar. E aí a gente já fica, ai, preciso fazer o meu plano de parto. Mas então, calma, pesquisa primeiro o que é para você entender e só pesquisando isso você já vai ter uma ideia do que você precisa saber melhor, sabe? Por exemplo, as fases do parto que eu mencionei, que seria aqui o próximo tópico de estudo. Gente, esse tópico foi o que mais me trouxe paz na gestação, de verdade. Entender as fases do parto e como o meu corpo vai funcionar a partir do momento que eu entrar ali em trabalho de parto, né? Ou antes até, quais são os sinais para eu entender que eu estou entrando em trabalho de parto, me deixou muito tranquila. Eu tava numa pegada de muita ansiedade, né? Já comentei com vocês nos vídeos anteriores, de ficar preocupada, nossa, como vai ser, sabe? Eu tava meio ansiosa, isso tirou um pouquinho da minha tranquilidade ali no início da gestação. E aí eu fui tentando buscar formas de trazer essa tranquilidade pra mim. Então, conhecer o meu corpo, entender como ele funcionaria, quais seriam os sinais, o que eu sentiria em cada fase do parto, super me ajudou. Tem alguns canais aqui do YouTube mesmo que eu vi vídeos, além dos profissionais, né, que eu consultei, eu perguntava muitas coisas pro meu médico, pra minha EBAME, pra doula também que a gente conheceu. Pergunte pros seus profissionais, pros profissionais que te acompanham, não tenha medo de tirar dúvida. Mas aqui no YouTube, na internet, tem muito conteúdo legal. Vou deixar pra vocês aqui nas informações do vídeo, né, aqui embaixo na descrição, canais que eu acompanhei
e que tem vídeos super práticos e super legais sobre esses assuntos, sabe? As fases do parto, métodos de alívio de dor e coisas legais, assim, pra gente estudar. O próximo foi entender quais são as formas, né? As vias de parto disponíveis no lugar que eu tô. Entender o que tem à sua disposição é muito importante. O que é mais comum? Por que caminho eles costumam ir? É mais uma coisa natural? Ou tem maior índice de anestesias? Entender isso, como funciona no lugar que você tá, é importante para te dar segurança e para você saber como agir também na hora, né? Caso você queira ou não queira alguma coisa. Aqui na Alemanha, por exemplo, a gente sabe que a via de parto mais comum é o parto normal. A cesárea, ela não é eletiva, a gente não pode escolher ter uma cesárea, né? Ela só é indicada para casos clínicos confirmados, então se você tiver algum problema ali na gestação que te impeça de ter o parto normal, ou se você tiver alguma complicação ali durante o seu parto e precisar ser encaminhado para uma cesárea. Via de regra, o parto normal é o indicado e é o que eles te incentivam a tentar. Então, entender isso também me deixou mais tranquila. Eu lembro que eu ouvia muitos relatos de muitas mães, conversava com muitas mulheres que eram mães. Isso me apavorava um pouco, porque as pessoas aqui na Alemanha às vezes falam, é porque não pode fazer cesárea, não pode fazer cesárea. E na minha cabeça ficava uma ideia de que eu não podia ter cesárea de nenhuma forma, entendeu? Eu ficava, mas meu Deus, eles vão me deixar lá sofrendo, vão deixar lá meu bebê sofrendo, eu não vou ter cesárea, não posso ir para uma cesárea, como isso funciona, né? Mas não é bem assim, não é que você não vai ter cesárea de forma alguma, é que eles valorizam esse parto mais humanizado, né? Mais natural. Então, não é que você não vai para uma cesárea se ela for necessária, não é algo que você pode escolher. Eu quero, porque eu tô com medo, por exemplo, do parto normal e eu quero uma cesárea. Ou eu quero uma cesárea porque eu quero, né? Não quero ter um parto normal. Não é algo tão flexível aqui como é no Brasil. Mas, gente, é focar na sua gestação. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com o seu bebê? Tem alguma restrição para que você tenha um parto normal? Se não, confia no processo, sabe? Foi o que eu tentei trabalhar na minha cabeça. Eu entendi que tava tudo bem com a gente, eu entendi que eu posso ter a via de parto, né, natural. Então, não era algo que me dava medo. Junto a isso, a gente tem os locais de nascimento, né? Então, por exemplo, no Brasil é muito comum a gente ter bebê em hospital, né? Não tem muitas outras opções, assim. Pelo menos não que eu me lembre. Talvez partos em casa a gente já viu, né? Mas são coisas mais caras no Brasil. Para você conseguir ter um parto em casa ou em uma clínica muito especializada, né? Aquelas clínicas de São Paulo, gente, chiquérrimas, né? Deve ser incrível. Eu, por exemplo, não tenho condição de pagar uma clínica dessa hoje para ter um bebê lá no Brasil. Entender o ambiente, né? Quais são os ambientes ali disponíveis para você é muito bacana. Aqui na Alemanha, por exemplo, a gente tem a opção de ter o bebê no hospital, a gente tem a opção de ter o bebê na nossa casa e também numa casa de parto. Tem diferentes métodos aqui, todos eles cobertos pelo plano de saúde, o que é muito legal. O plano de saúde pública, né? Então, isso eu achei muito interessante e também me passou muita segurança, porque eu falei, poxa, que bacana, eu posso escolher e eu não vou precisar gastar rios de dinheiro como eu precisaria gastar se eu estivesse no Brasil. Porque seria bem caro, né? A gente sabe que partos no Brasil não é uma coisa barata e aqui a gente não gasta nada, né? A gente gasta só para pagar para o nosso acompanhante ficar com a gente no hospital se a gente quiser. Então, se eu quiser ter um quarto privado, aí a gente acaba tendo o custo aí do quarto privado. Mas, em geral, o parto em si não é cobrado. E o mesmo vale para se você quiser ter o parto na tua casa ou se você quiser ter o parto numa casa de parto. Que a diferença do hospital e da casa de parto é que no hospital quem faz o seu parto ali são as hebames, mas você tem um médico, o obstetra ali à sua disposição, caso seja necessário. Na casa de parto, ela é conduzida 100% pelas hebames. O médico obstetra, ele não fica ali, né, na hora do parto. É 100% hebame e caso você tenha alguma situação emergencial, aí sim, você vai ser encaminhada para um hospital e ali você terá o médico obstetra para atuar e, enfim, fazer o que for necessário. Já na sua casa, né, a gente sabe que o cenário muda, você talvez teria que ter um investimento aí na estrutura para você fazer da sua casa o que você quiser. Então, se eu quiser ter uma banheira, eu vou ter que providenciar uma banheira, né? Afinal, estou na minha casa. Vamos para o próximo tópico. As intervenções médicas, né? Isso é muito importante. O que normalmente eles oferecem para você, né, durante o parto? Anestesia, tipos de massagens, formas de tirar o bebê, às vezes ali já na hora do nascimento, né? Ai, tá muito difícil, o bebê é muito grande, episiotomia, enfim, intervenções que
os médicos podem te oferecer ali na hora e que você pode aceitar ou não, mas estudar para entender qual a consequência disso, para você estar segura da sua resposta, sabe? E não ficar em dúvida. Ai, não sei, nossa, mas e se eu falar que não e der alguma coisa errada? Então, ter essa consciência, saber o que está acontecendo é muito importante. Pesquisar sobre é importante para você estar segura na hora de falar um não ou um sim. E sabendo ali dos prós, dos contras e das possíveis consequências daquela intervenção na hora do seu parto. E tudo isso, gente, é preparação no sentido de pode ser que você precise, sabe? Mas não é algo pra gente pegar pra si. Vamos falar disso mais pra frente. É muita informação, né? São muitas coisas, isso acaba deixando a gente meio birutinha da cabeça, porque tem muita coisa pra estudar. São temas que é importante você pincelar pra estar preparada. Não que vá acontecer, não que você vá precisar tomar alguma decisão ali na hora. Talvez flua e você, nossa, nem tive que pensar nisso e tá tudo bem. Mas saber é legal pra você estar preparada, sabe? A amamentação, claro, é um tema muito importante. Eu ganhei, gente, uma caderneta lá no Brasil, que é a caderneta de lá, sabe? Onde você coloca as vacinas, caderneta do bebê. Tem várias coisas, ensina a amamentar, a lavar mamadeira, a introdução alimentar, tem várias páginas informativas, eu achei muito bacana. E eu amei porque tá em português, né? Eu recebi aqui também, mas aqui tá tudo em alemão, então não foi tão fácil de ler. E essa que tava em português tem muito conteúdo legal sobre amamentação, então pra você que tá no Brasil e tem acesso a essa caderneta, gente, ela é muito legal, tem muita coisa boa pra ler ali, muito conteúdo bacana. Além da caderneta, fiz outras pesquisas, né, pra saber mais sobre a amamentação. Basicamente, entender a pega ali, entender os possíveis problemas, né, que a amamentação pode ter, tanto para você quanto para o bebê, entender ali sinais de que o bebê pode dar, de que de repente ele tá com alguma limitação na língua, na boca. Pesquisar sobre isso é bem bacana para você entender. É algo também que eu tô tentando, viu, gente? Tô falando pra vocês de verdade a minha experiência aqui bem sincera. Não criar muita expectativa sobre nada, de coração. Porque é algo que eu brinco, né, quando eu converso com as minhas amigas, que a maternidade me ensinou a perder o controle das coisas, sabe? A tirar essa ideia de que eu tenho controle sobre as coisas. Porque eu sou super, assim, controladora. Taurina, gente, controladora. Sou uma pessoa que quer estar ali à frente das situações, mas tem coisas na nossa vida, como a gravidez, por exemplo, que a gente não tem o menor controle sobre. É muito imprevisível. E a amamentação, a forma de nascimento, como as coisas vão ser, é um exemplo disso, sabe? Então, eu digo isso pra vocês. Isso tudo é um preparo, sabe? É só pra gente estar informado, mas assim, não tô criando expectativa sobre nada, inclusive sobre a amamentação. Mas li bastante sobre pega, li bastante sobre a forma de ajudar o bebê, né, a fazer a pega correta, formas de, se ele estiver fazendo a pega errada, tirar, né, sem machucar a boca, sem machucar você, pra ele refazer a pega e tentar fazer ela direito. Pesquisar sobre amamentação foi bem legal também. Eu achei também um tema bem leve, gostoso de saber. Me ajudou também, assim como o tema das fases do parto, a sentir mais preparada e mais segura. Então, hoje, acho que esses dois eram os temas que mais me assombravam. As fases do parto, de não saber muito bem o que ia acontecer comigo, e a amamentação. Sei que pode ser completamente diferente do que eu idealizo ou imaginei que seja, estou bem com isso. Hoje eu me sinto mais tranquila com esses temas, mas fica aí pra você, a amamentação é um tema importantíssimo e super bacana de ler e se informar. O próximo é um tema mais pesadinho, que é o puerpério, né, o pós-parto. Esse eu acho que é um tema mais pesado, mas que também é muito importante, porque ajuda a gente a entender o que pode acontecer. Não é uma regra também, né, o puerpério, nem todas as mulheres passam pelo puerpério da mesma forma. É algo pesado porque você fica meio assim, sabe, como será que vai ser pra mim, sabe? Você fica mais pensativa em relação ao tema. Eu acho que a importância de estudar sobre ele é se preparar para entender sinais de quando você não estiver bem, de uma possível depressão pós-parto, preparar o seu parceiro também ali para essa realidade, sabe? Eu acho que ter noção desse pós, você e o seu parceiro, é muito importante. Eu sinto que é muito mais imprevisível do que todos os outros temas, assim, que eu não sei muito bem como explicar, mas acho que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Ele é muito profundo e muito incerto, como os outros, mas em um fator mais emocional, mais interno.
Acho que agora eu consegui explicar. Ele é muito mais sobre o que você tá sentindo dentro, né? Sobre o mental. Não é algo prático ali que você pode, de repente, treinar, conseguir se familiarizar. É uma coisa muito mais interna. Então, eu acho que é de todos os temas o mais profundo ali. Mas acho que é legal se informar, saber, entender o que quanto tempo pode durar, de novo, sinais que podem indicar que você tá passando por isso de uma forma mais pesada, mais profunda, formas que o seu parceiro pode te ajudar a enfrentar essa fase, até pra gente ter paciência com a gente mesmo, sabe? E não ficar se cobrando tanto, de tá bem, de ficar bem, enfim. Eu acho que é um tema muito importante também e vale a pena, tanto pra você quanto pra pessoa que tá te acompanhando aí, estudar e se informar sobre. O próximo é primeiros socorros. Gente, confesso pra vocês que nós não super nos aprofundamos em todos, tá? Mas primeiros socorros foi um que a gente viu e que eu acho que é legal saber. Tem muito conteúdo também na internet sobre. A gente não fez nenhum curso de primeiros socorros, mas a gente viu vídeos, leu sobre as manobras, né, de desengasgo pra ajudar o bebê, caso engasgue com leite, caso engula alguma pecinha de brinquedo, coisas assim, sabe? Que você precisa agir rapidamente ali. É um tema que eu acho muito legal, não só ler uma vez, mas rever, pra tá sempre fresquinho na cabeça, sabe? Porque a gente nunca sabe quando essas coisas vão acontecer, né? Vira e mexe, pega um videozinho, sabe? Vou ver essa manobra aqui, como é que faz e só pra você lembrar, sabe? No Instagram mesmo, a gente que tá sempre nas redes sociais, né, meninas, vendo várias coisinhas, seguindo as outras mães, seguindo outras pessoas que moram fora, enfim, a gente tá sempre vendo conteúdos assim. E as pessoas postam muito essas manobras de desengasgo, como ajudar o bebê, situações ali de agir rápido, né? Então é bem legal. É um tema que eu acho que vale a pena estar sempre reciclando e ler também antes de ter o seu bebê. Os primeiros cuidados. Então, esse também é um tema muito bacana, porque cuidado do umbigo, gente, primeiro banho, primeira troca, são coisas que a gente não faz a menor ideia de como faz, né? Depende, né? Tem gente que já teve contato com criança, bebezinhos mais na vida, assim. Eu tive irmãos, eu sou mais velha, então todos os meus irmãos eu vi bebê, mas eu não lembro de ter esse cuidado na troca, né? No mamar, no umbiguinho. Eu não cuidei dessa forma. Eu era mais irmã mesmo, na hora de brincar, sabe? Na hora de estar ali, divertir. Pra mim, era uma coisa novidade, assim. E quando é com o nosso, então, né? Que a gente não faz a menor ideia do que fazer, é mais novidade ainda. Então, assim, se informar sobre esses primeiros cuidados, o que é normal, sabe? Então, essa coisa do... Eu até fiz uma listinha aqui pra não esquecer de nada, que eram coisas que eu li e eu achei interessante. Os tipos diferentes das fezes, eu lembro que eu li, eu achei bem legal. E tem na caderneta, tá? Falando sobre as fezes do bebê nos primeiros dias, o tipo, cada uma, as cores e o que cada uma significa, o xixi, eu achei super legal. A lavagem nasal, quando fazer, como fazer, né? A partir de quando pode fazer. Coisas que os bebês fazem que é normal. Essa coisa da sucção, né? Da mãozinha, de ficar chupando a mãozinha, ou os golfos, a parte de puxar a orelhinha, coçar o olho, coisas que às vezes a gente fica, nossa, né, será que tá acontecendo alguma coisa? Mas que são super normais. Saber dessas coisas, né, que tipo, é normal, também é muito bom, porque senão você fica paranoica, né, gente? Imagina o bebezinho tá ali, ele mexe, você fala, meu Deus, será que tá acontecendo alguma coisa, né? Eu imagino que seja assim com o primeiro, que a gente fica tipo, nossa, tudo é novidade, né? Adoro aqueles vídeos que mostram os pais, assim, colocando o dedinho no nariz da criança pra ver se a criança tá respirando mesmo, né? Gente, pais de primeira viagem. Saber sobre esses primeiros cuidados e o que os bebezinhos fazem, o que é considerado normal, eu acho que é super bacana também pra gente ter mais leveza nesse início, né? E não ficar tão, meu Deus, o que tá acontecendo? O que será que é isso? Será que é um sinal do além? Enfim, são temas legais de estudar também. E agora, por último, gente, uma super recomendação que eu quero deixar aqui pra vocês. De coração mesmo. Eu ouvi muita gente falando pra mim, ai, Gabi, assiste relatos de parto, sabe? Conversa com outras mães. E, gente, isso é muito legal, realmente. Assistir relatos de parto, conversar com outras mães, pegar experiências de outras mães é muito bacana, é muito importante. Porque é isso, o segredo é estar informada, né? Mas na gestação, às vezes, a linha é muito tênue entre estar informada e pegar aquela informação para si, se comparar e trazer isso como uma preocupação. Nem sempre a gente consegue fazer essa separação, sabe? Foi com ela, não é comigo. Aconteceu com ela, não vai acontecer comigo. É só uma experiência, não significa que vai ser a minha experiência. Nem sempre a nossa cabeça consegue separar. Muito cuidado. Realmente, se informe.
É importante, tem essas conversas. Se te fizer bem, vai, mas vai, se joga, sabe? Se te trouxer tranquilidade, realmente assista, escute. Mas se em algum momento você notar que te deixou ali insegura, que te trouxe sentimentos ruins, dá uma pausa. Eu fazia muito isso. Quando eu tava estudando um tema que ele me saturava e começava a me deixar preocupada ao invés de me tranquilizar, eu ia fazer coisinhas gostosas. Então eu vinha arrumar aqui a cômoda do Davi, eu vinha passar uma roupinha, lavar uma roupinha, às vezes separar os brinquedinhos, sabe? Que seja tirar um pozinho de alguma coisa do quartinho, mas fazer coisas que não te façam ter esse estímulo de pensar o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, e se acontecer comigo, que não te traga esse sentimento, esse pensamento, sabe? Então, tenta equilibrar, sabe? Estuda um pouco, dá uma pausa, vai fazer outra coisa. Vai cuidar de você também, que nessa fase é muito importante, sabe? Passar uma maquiagem, arrumar o cabelo, fazer alguma coisa que você gosta, fazer uma unha, cuidar de você. A gente fica bem cansada, né? Às vezes a gente só quer dormir e comer, e é sobre isso. Mas lembrar também de olhar pra você, nesses momentos, digo, sabe? Que você sentiu um pouco mais de pressão sobre o tema, pra ficar prazeroso pra você. Então, cuidado com esses relatos, cuidado pra não pegar muitas coisas pra si. Lembre de separar, sabe? É muito individual, gente. Às vezes você pode passar por uma gestação idêntica. Você e sua amiga. Vocês tiveram os mesmos sintomas, sentiram as mesmas coisinhas, sabe? Nossa, tudo que aconteceu comigo aconteceu com ela, mas chegou lá na hora do parto, ela conseguiu ter um parto normal. Eu tive que fazer uma cesárea. Ou o contrário, sabe? Ela teve que fazer uma cesárea e eu tive que fazer um parto normal. Porque é isso. Na hora, gente, muitas coisas influenciam. Tem o por trás, né, a vida dessa pessoa, os traumas dessa pessoa, como ela tá se sentindo na hora, o ambiente que essa pessoa tá, o corpo dessa pessoa, né, não tem como comparar. Não tem como comparar. A sua gestação é única. Não se compare e não deixe que esses temas, que esses relatos e opiniões, às vezes, né, os palpites, tirem a paz da sua gestação. Foque em você, escute os seus médicos, pergunte, tire suas dúvidas para você estar tranquila com a sua gestação, com o seu processo, sabe? Isso é muito, muito, muito importante e eu queria muito deixar esse recado de coração para vocês, porque foi algo que no início me prejudicou muito, assim. Eu pegava muita coisa pra mim, eu ficava me comparando muito, eu ficava preocupada, mas e se isso acontecer comigo? E não é momento pra isso. É momento pra você focar em você e entender que o seu processo é único e que vai ser do jeito que tiver que ser pra você, tá bom? Finalizamos aqui, então, essa lista imensa foram os temas que eu estudei, vasculhei por aqui, que eu adorei ler, saber mais, tem muita coisa interessante, vale super a pena. E deixo aí pra você também ler, se informar. Lembra dos 4 ali que eu deixei como principais, se você não quiser ler tudo isso, mas assim, te aconselho a dar uma lidinha em todos eles, tá? Porque são temas bem bacanas e muito importantes que vai te trazer esse autoconhecimento aí. Espero muito que vocês tenham gostado. De novo, não perca os próximos vídeos, a gente ainda vai falar bastante sobre essas coisas por aqui, tem muita coisa legal pra compartilhar com vocês. Logo, logo o Davi tá aí nascendo, fizemos 35 semanas hoje, então em breve teremos um relato de parto. Em breve teremos um relato de parto. Estamos muito animados por aqui, felizes, ele tá enlouquecido, ficou o vídeo inteiro aqui me chutando. Super animado, porque estamos felizes de ver que você assistiu esse vídeo até o final. Então, muito obrigada pela companhia. Eu espero muito que você continue assistindo e que você esteja aqui no próximo vídeo. Um super beijo e tchau!